Boa noite, queridos irmãos, que nos acompanham aqui mais uma vez nesse canal virtual da Casa Espírita Chico Xavier. Como para o nosso harmonização, vamos iniciar fazendo uma prece inicial, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, na certeza de que nossos lares, nesse instante, estão sendo impregnados de boas vibrações através dos mentores espirituais que sempre nos acolhem. E por isso, pela nossa vida e por essas vibrações que chegam aos nossos lares, nós somos gratos. Amém. A noite de hoje, a gente quer trazer um tema que nós julgamos bastante valioso, falar sobre um tema que a nossa doutrina espírita nos estimula muito a usar esse instrumento em nossos lares, que é o Evangelho no Lar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que nós temos para nós e para a nossa família ao realizar o Evangelho no lar. Inicialmente, é importante a gente entender qual é o significado da palavra evangelho. Ela tem origem grega e ela quer dizer uma boa notícia, uma boa nova. Nos tempos idos, quando um mensageiro vinha trazer, por exemplo, a notícia que tinha acabado uma guerra, era uma boa nova. Então, esse é o significado da palavra evangelho. Então, se nós pensarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as passagens de Jesus, Jesus foi a grande boa nova, né? Então, é o Evangelho, através do Evangelho, que nós vamos trazer para dentro do nosso lar Jesus, seus ensinamentos, suas reflexões, e isso só pode nos fazer bem. Né? O que que ocorre quando nós tomamos a iniciativa de realizar o Evangelho no nosso lar? A gente cria um ambiente de paz e equilíbrio no lar, porque nos reunimos em torno das reflexões dos ensinamentos de Jesus, com os esclarecimentos que o Evangelho nos faz, com as interpretações dessas passagens. Então, é a família, quando tira um momento, né, de oração, de espiritualidade e de reflexão acerca de tudo o que contém o Evangelho, que são mensagens positivas, mensagens para o bem, né, mensagens que tocam profundamente o nosso ser. O Evangelho no lar vai facilitar o amparo espiritual. Sempre que nós abrimos o Evangelho para uma reflexão, não tenhamos dúvida de que o nosso lar vai ter uma assistência e vai ter a presença dos mentores espirituais. E um lar onde os mentores espirituais se achegam, inevitavelmente vai ter amparo, vai ter proteção, vai ter harmonização das energias que envolvem toda a família. É desenvolver o hábito do estudo e da reflexão. Isso também o Evangelho propicia, porque nós vamos ter um momento, num dia e horário, e logo mais nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de como melhor organizar o Evangelho em nossa casa. Nós criamos aquele hábito de estudar, de refletir, não só nós, o casal, mas também a família toda, os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, né? E isso, com certeza, vai propiciar a melhora na convivência familiar. É importante reunir toda a família nesse momento, em que pesem dificuldades, e é comum quando nós nos propomos a começar, para quem ainda não realiza o Evangelho no Lar, a iniciar essa atividade, relutâncias de uns ou outros, ou de alguns membros da família, os próprios filhos, né? Principalmente na adolescência.
Mas a gente não deve esmorecer aos primeiras relutâncias que certamente acontecerão. Então, assim, é importante que cada um, conhecendo o- os seus familiares, possa ir atraindo-os da maneira que ache mais adequada. Ah, por exemplo, eu vi um relato de uma pessoa que estava com dificuldade para trazer os filhos a participarem no Evangelho. Na hora do Evangelho sempre tinha outras atividades das quais eles não queriam abrir mão. Então esse casal trouxe os primos e os primos participavam do Evangelho e com uma certa alegria. Com isso, os filhos deles, vendo os primos participarem, também se chegaram. Quer dizer, essa foi uma estratégia utilizada por esse casal, né? Mas aí cada um conhecendo, né, a melhor maneira de abordar seus filhos, né, pode ir usando uma estratégia para que eles vão se chegando no Evangelho. Agora é importante que no dia, horário marcado, ele aconteça, ainda que alguns no início não participem, né? Mas aqueles que já concordam e participam, com o tempo, tem a tendência de que os demais também participem, principalmente se eles se verem meio sozinhos, eh, sendo únicos ou a não estar, não participar. E aos poucos vai se explicando para os filhos, né? Todos esses benefícios que nós comentamos aqui sobre a proteção que o Evangelho vai trazer e a influência positiva dos mentores, afastando as influências negativas da família. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal minha também, quando comecei o Evangelho no Lar, eu reunia as minhas filhas, minhas meninas. Os meninos não participavam, aliás, um deles não participava. Eu tenho quatro filhos, duas meninas, dois meninos, hoje já estão adultos, mas eles eram menores e o mais velho, normalmente eu faço no domingo à noite, normalmente às vezes ele saía, ele não estava em casa, então a participação dele era mais limitada. Mas a questão é que a minha esposa também não participava. Ela sempre teve uma curiosidade, uma simpatia, né? Perguntava sobre coisas da doutrina, mas ao mesmo tempo era muito crítica da doutrina espírita. Então, no início ela não participava. E eu não forcei a barra, eu deixei, né? Afinal, ela era adulta, ela era a mãe no lar, né? Eu segui persistindo fazendo o evangelho, até que um belo momento, por iniciativa dela, imagino que ela tenha, eu nunca cheguei a perguntar, mas imagino que ela chegou à conclusão de que o evangelho não podia ser uma coisa ruim, muito pelo contrário, e que só ela não estava dando exemplo dos filhos em participar, né? Com exceção do mais velho também, que demorou a incorporar o evangelho. Ela começou a participar. E, mesmo assim, a gente teve dificuldades, porque daí ela era muito crítica. E eu, no começo, comecei a me incomodar. Ela fazia críticas mais acirradas, assim. Inclusive, até as meninas, os filhos observavam isso, faziam uma crítica desse comportamento. E eu comecei a me incomodar. Só que o momento do evangelho não é um momento para você criar atrito. Pelo contrário, o propósito do evangelho é você criar harmonia no lar, na família. Aí eu percebi que eu tinha que mudar minha postura e não me deixar incomodar com aquilo. Então, nos próximos evangelhos, eu ficava sereno, tranquilo, escutava, deixava ela falar, não rebatia, né? E aí a coisa foi tranquilizando, foi harmonizando. Então, ela passou a participar e as coisas foram se harmonizando. Então, é, são realidades que pode, cada um, ao iniciar o evangelho no lar, quando ele ainda não está implantado, pode enfrentar essas dificuldades. Mas o importante é não abrir mão do dia, do horário, ainda que eventualmente, às vezes, a família não esteja em casa, mas você está e você faz o evangelho. Você pode fazer sozinho, inclusive, porque os mentores estarão ali te acompanhando, né? Você vai ler o evangelho, vai fazer a tua reflexão, fazer as tuas orações e essa proteção, esse benefício virá. Mas claro que o propósito é realizá-lo com toda a família, né?
Ainda, os benefícios que o Evangelho nos traz, ele purifica, então, e fortalece as energias no ambiente. Como nós dissemos, é uma boa nova que entra, que chega no nosso lar. É como se nós, sabe quando nós entramos em casa, que ela está fechada, e nós abrimos as portas, as janelas, para purificar o ar, para trocar o ar, para renovar as energias? Quando nós iniciamos o Evangelho no Lar, nós abrimos as portas e as janelas do ambiente espiritual do nosso lar. E é por ali que entram essas energias. O movimento nosso de sentarmos na mesa para começar a refletir os ensinamentos do Evangelho, conversar, o casal e os filhos, abre essas janelas espirituais para entrar essa harmonia, esses fluidos que nos beneficiam e ficam no nosso lar, não só naquele dia, mas durante a semana, conforme nós nos mantermos mais em harmonia, porque o Evangelho também propicia ah, que a gente faça maior esforço para manter essa harmonia no lar. E com certeza, a partir do Evangelho, isso se dá com mais frequência, né? Porque a gente atrai a presença dos espíritos superiores que vêm nos inspirar, cochichar no nosso ouvido ali, inclusive o entendimento daquilo que a gente está lendo no Evangelho, os mentores vão nos auxiliar nessa, nos inspirando a compreensão. E quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente vai aprendendo, mais vai caindo assim a ficha, algumas passagens que a gente lia e não entendia, daqui a pouco a gente começa a compreender melhor. É sempre um aprendizado, um esforço e um ganho contínuo, fortalecendo assim então a união da família. E o Evangelho no Lar, ele não tem que ser um momento de formalidade, de muita seriedade. Não há problema nenhum que na leitura do Evangelho, na troca com os filhos, tenha um bom humor, tenha uma descontração. Isso é muito positivo, principalmente para atrair os filhos, para deixar eles mais à vontade, para que eles possam participar, contribuir, dar ideias. Eu sempre procuro, quando eles eram menores, mas hoje ainda, quando são adultos, procuro pedir aos meus filhos assim, se eles têm algum exemplo, alguma situação, quando são crianças, que pode ter acontecido com os coleguinhas na escola, né? Se ele tem alguma ideia daquilo que está sendo discutido ali no Evangelho, se ele tem algum exemplo, algum comentário, e a gente se surpreende, porque por vezes, mesmo sem você provocá-los, parte deles essa iniciativa de trazer dúvidas ou trazer exemplos concretos do dia a dia nas relações ou nas atividades que eles desenvolvem. É importante também que nós, os pais, possamos dar exemplos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, em situações relacionadas àquele tema que nós estamos lendo ali do Evangelho. Isso vai inspirá-los também a trazer a realidade deles no dia a dia e participar do Evangelho. Quer dizer, tem que ser um momento descontraído, de reflexão, de lembrar Jesus, né? Deixar os filhos, as crianças, os jovens, muito à vontade com a ideia de falar sobre Jesus, que às vezes, em alguns grupos, parece cafona, né? Não fala de Jesus, embora às vezes os jovens sejam bastante religiosos, dependendo do grupo, possam não se sentir à vontade. Então, o Evangelho no Lar também vai educando eles para a vida, para as relações, né? A falar com naturalidade sobre espiritualidade, sobre tudo que a gente lê ali no Evangelho, nas obras espíritas. Ah, então, isso, o Evangelho vai auxiliando no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Ah, nosso e da nossa família, né? De todos aqueles que estão participando do encontro durante o Evangelho. Então, fazendo um resumo, o Evangelho purifica e fortalece as energias do ambiente do lar, atrai a presença dos espíritos superiores, fortalece a união da família,
protege contra as influências espirituais negativas e atrai as energias positivas e auxilia no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Ah, ainda, como realizar assim, o Evangelho no Lar? Um roteirinho, né? Uma dica, né? Do formato habitual que se tem quando se realiza o Evangelho no Lar. Então, é preciso que se tenha um dia e um horário fixo na semana. Pelo menos um dia na semana, né? Porque a gente se alimenta pelo menos 3 ou 4 ou mais vezes durante o dia. Então, todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente toma banho. Se todo dia a gente se alimenta e precisa para manter a saúde e o vigor do corpo físico, é importante que tenha dentro do nosso lar, com a família reunida, um momento de alimento espiritual. E é esse dia e nesse dia, nesse horário do Evangelho no Lar, que nós vamos absorver o pão espiritual, que é tão importante quanto o alimento material, porque o alimento espiritual, ele chega no nosso perispírito e tem reflexo no nosso corpo físico, na nossa saúde. É o conjunto do alimento espiritual com o alimento material que mantém a nossa melhor saúde física, psicológica e espiritual. Então é importante, né, que a gente escolha um dia e horário fixo. E isso é importante também porque em função da presença dos mentores espirituais. Diferente de nós, que por vezes não somos muito regrados com o horário das coisas, os mentores espirituais são extremamente educados e são extremamente pontuais e regrados. Então, assim, no meu caso, eu faço sempre no domingo, às 7 horas da noite. Então, domingo, 7 horas da noite, os mentores espirituais sabem que na minha residência está acontecendo o Evangelho no Lar. E raras exceções, que às vezes você viaja, não está em casa, então, ou casos muito fortuitos que eventualmente você não faz, os mentores saberão disso também, tá? Mas assim, tem dia, horário, que naquele endereço eles sabem que está acontecendo o Evangelho Lar e haverão mentores encarregados de estar lá no seu lar, lhe inspirando, lhe apoiando, levando energias positivas, né? Então, porque os mentores, eles não vão ficar a nosso bel prazer. Ah, hoje eu vou fazer na segunda, semana que vem eu vou fazer na terça. Não, assim não pode ser. Nós temos que nos regrar, nós temos que nos educar. Dia e horário fixo na semana, então. Aí é importante escolher um dia e horário que seja mais fácil de reunir a família, né? Ah, a gente inicia com uma prece para criar um ambiente, né, mais favorável. Sempre se faz uma prece, pode ser uma prece breve. O Evangelho no Lar não precisa ser algo extenso. Convenciona-se ali pelo menos uns 15, 20 minutos. E o pessoal participa, 15, 20 minutos. Tá ótimo. Isso basta para atrair as energias positivas para o lar. Agora, se a discussão estiver boa, se o pessoal estiver participando, estender, for meia hora, um pouco mais, deixa rolar. Ah, eu percebo quando eu faço, tem alguns evangelhos no lar que o pessoal participa mais, traz mais ideia, tem mais curiosidade, fica até mais rico. E outros participam um pouco menos, então não há problema nenhum, né? Então, inicia com uma prece no dia e horário definido, e aí lê um trecho do Evangelho. Qual o trecho do Evangelho? Tem duas maneiras. Você pode abrir o Evangelho a esmo e ler aquela página, aquele texto onde foi aberto o Evangelho. Você pode abrir, pedir para um familiar abrir. Ou você começa do início do Evangelho, marca onde parou naquele dia, e no próximo Evangelho você continua. Eu, particularmente, prefiro ler na sequência, porque desde que eu iniciei o Evangelho, aí eu anoto a data ali na página, no tópico, quando a gente parou, para continuar no Evangelho seguinte. Então, tem datas de 5, 6 anos.
ali na minha anotação do Evangelho, que a gente já passou, já terminou e começou ele de novo. E cada vez que você começa, você vai aprendendo mais, vai percebendo. É interessante quando tu lê um texto assim, parece que ele clareia mais na tua reflexão. Eu li tantas vezes aqui, agora entendi um pouco mais claro tudo que está dito aqui. Porque nós vamos estudar o Evangelho a vida toda e não vamos conseguir absorvê-lo, não nessa encarnação, né? Já conta o Divaldo que quando ele começou os trabalhos espírita, a Joana já logo de cara disse que era para ele ler o Evangelho, ele leu. Aí ela mandou ele ler de novo, ele leu. Aí ela pediu para ele ler mais uma vez, ele leu. E assim ele foi lendo, ele terminava de ler, dizia que tinha lido, ela mandava ele ler de novo. Ele já tinha lido umas 10 vezes. Aí ele falou para ela, ó, eu já li umas 10 vezes. Aí a Joana disse para ele, então agora tu começa a estudar o Evangelho. E é assim conosco, né? Então, e o Divaldo, que tem toda essa caminhada, né? Todo esse trabalho no bem. Então, nós vamos também ler, estudar ele a vida toda aí. E quanto mais, melhor, né? Então, a gente lê um texto ali e, e, e todo mundo comenta, faz reflexões, comentários a respeito. Importante deixar os filhos participar, né? Deixar eles à vontade. Se eles não quiserem comentar, eles vão participar, vão escutar. Em que pese eles participar ou não, esses estudos, esse momento que nós sentamos em torno da mesa ali, colocamos uma água para fluidificar, nós vamos falar da água fluidificada, vai ficar com certeza, ainda que o filho venha meio contrariado, né? Vai ficar uma semente para toda a vida, ele vai lembrar do Evangelho, vai ficar uma religiosidade, uma espiritualidade que dentro dele, e é comum os filhos depois, na vida adulta, replicarem o evangelho em seus lares e lembrar de quando eles faziam com seus pais. Então, esse esforço vale muito a pena. Então, escolhemos o dia e horário, iniciamos com uma prece, a gente lê um trecho, discute, comenta, com descontração, e aí faz uma prece de agradecimento, de encerramento, para encerrar o Evangelho no Lar. Pode ser breve também, pode pedir a participação. Meus filhos até hoje eles fogem de fazer a prece, não querem fazer nem no início nem no final. Ah, mas eu sempre brinco, sempre provoco eles, eu sempre convido eles para fazer a prece. E também a gente põe uma água, um jarro d'água, um copo, enfim, uma garrafinha d'água. Essa água é importante porque os mentores espirituais, eles vão fluidificar, colocar energias magnéticas na água. E todos os membros da família depois podem tomar um copo dessa água, né? Você pode botar numa jarra, que depois, se o pessoal não tomar tudo, pode tomar durante a semana, né? E, e você pode, inclusive, pôr numa garrafinha, quiser no dia seguinte levar para o teu trabalho, né? Vai tomando durante a semana ou enquanto tiver água. Sobre a fluidificação da água, ela é magnetizada pelos mentores espirituais, pela influência dos mentores, né? Que põe ali substâncias benéficas. Inclusive, durante o evangelho, enquanto estamos realizando o evangelho, se alguém está com sede, se alguém tem vontade, já pode ir tomando a água. Se você coloca uma jarra d'água, já pode colocar os copos na mesa também, porque aquele que quiser pode ir tomando durante o próprio evangelho, né? Não há que nos preocuparmos que a água esteja tampada ou destampada, ou se está numa garrafa, se está numa jarra. Os mentores espirituais fazem o trabalho da magnetização, independente se seja um recipiente fechado. Não, não há essa preocupação, né? E vai colocar fluidos benéficos ali que a gente depois vai tomar, porque a água é um elemento muito favorável à magnetização dos fluidos positivos para a nossa saúde física e espiritual, né? Tanto é que a ciência nos explica que o nosso corpo ele é formado 70% de água, de líquido, né? Então, os espíritos vão beneficiar essa água que nós vamos tomar, né? E ela vai ser usada no fortalecimento físico e espiritual. Sobre esse benefício da água, a presença dos mentores aí fluidificando a água, dos benefícios que ela vai trazer para nós, isso está contido no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 8º, lá no item.
do Laboratório do Mundo Invisível, no item 131, caso os irmãos queiram se aprofundar mais sobre essa questão da magnetização da água. Lá as explicações são mais amplas sobre a magnetização. Ah, ainda sobre a fluidificação da água, que a gente acha bem valioso, ah, eu quero ler aqui para os irmãos um trecho ah, de uma obra psicografada pelo Chico Xavier, eh, escrita pelo espírito André Luiz, né? Que é Nos Domínios da Mediunidade. Lá no capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência, bem no início do capítulo, tem um relato que é composto do seguinte: o André Luiz relatando. Notei que a reunião atingia a fase terminal. Ele está falando aqui, o André Luiz, de uma reunião mediúnica no plano físico, né? Tem um coordenador e alguns médiums ali. Então, estão encerrando um trabalho mediúnico onde foram realizadas experiências mediúnicas de socorro a irmãos desencarnados necessitados. Então a reunião está terminando. O André Luiz fala que ela está terminando. 2 horas bem vividas haviam corrido célere para nós. Raul Silva é o coordenador dessa reunião mediúnica no plano físico. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Então eles iam fazer a prece de encerramento. Os amigos sofredores aglomerados no recinto poderiam receber vibrações de auxílio. Então, algumas entidades sofredoras que ainda estavam ali, estavam sendo socorridas, ainda iam se beneficiar durante o encerramento, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através da oração, o refazimento das próprias forças. Aqui ele se refere aos médiums, né? Porque os médiums, em alguns trabalhos mediúnicos, eles sofrem um grande desgaste, né? Um cansaço físico, inclusive. E aí, nesse momento do agradecimento, é o momento do médium relaxar, se harmonizar e, através da oração final, refazer a sua harmonia física e espiritual. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. Então veio um recipiente com água. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável. Então o André Luiz, ele não estava sozinho, como sempre nas incursões de aprendizado que ele relata nas obras e ele traz através de Chico Xavier, estava ele e esse companheiro dele, Hilário, que era um outro aprendiz, assim como o André Luiz, né? E tinha um mentor espiritual que conduzia eles, que era quem explicava tudo o que acontecia. Então o Hilário, quando viu trazerem a água, perguntou: "Pá, vai acontecer alguma cerimônia especial em função da água?" Ele ficou curioso, né? E aí o mentor espiritual que conduzia ele, conduzia o André e o Hilário, explicou: "Não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes." Então, a água ia receber esses benefícios magnéticos para um benefício psicofísico, quer dizer, uma recuperação física e também psicológica dos médiuns que trabalharam durante essas 2 horas nessa sessão de auxílio. Daí ele segue explicando, o André Luiz. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Aqui, de novo, é importante explicar: Clementino era um mentor espiritual que estava auxiliando os médios, trabalhando com os médios nessa jornada do bem. Então, esse mentor espiritual se acercou do recipiente com água, né? E em prece, ali, o André relata que ele ficou coroado de luz, e essa luz, esse magnetismo, ele aplicou na água, tornando ela medicamentosa. Mais ainda do que já é, porque a água é um medicamento,
na sua forma natural, né, sem a qual nós não sobrevivemos, mas daí foi impregnada por esses fluidos magnéticos desse mentor clementino. Daí a instantes, de sua destra, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Então a água absorvia essas irradiações luminosas que o mentor canalizava para a água. Aí o mentor espiritual, o Aulus, esse mentor que conduzia o André Luiz e o Hilário, continua explicando. Por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, aquilo que nós comentávamos antes, quando nós tomamos a água fluidificada, ela dá um reflexo no nosso perispírito, que gera o reflexo nas células do corpo físico. E aí se processa o auxílio, o benefício, como um medicamento. Mas é curioso que ele termina no finalzinho dizendo assim: até que os interessados se disponham à própria cura. A água fluidificada não vai fazer milagres além daquilo do nosso mérito. Vai ser uma substância energética que vai nos harmonizar, vai nos auxiliar e talvez, dependendo do nosso mérito, durante o Evangelho no Lar, depois nós tomarmos a água, vai aliviar alguma dor, algum algo que nós estamos sentindo, dependendo da nossa fé, do nosso esforço. Quem é nós para dizer que não vai acontecer isso? Nós não estamos aqui para julgar, né? Então, essa água pode nos trazer grandes benefícios. Mas ele diz que a cura está dentro de nós, né? Que a cura total, ela virá quanto mais nós nos elevarmos, nos espiritualizarmos, nos aplicarmos ao bem. E o Evangelho no Lar é uma ferramenta valiosa para essa busca, para essa cura, para manter o nosso lar curado, para manter o nosso lar mais harmonizado, né? Era essa a proposta da mensagem que nós tínhamos para hoje. E nesse espírito, então, do que nós colocamos, nós vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a presença dos mentores que vêm trazer energias positivas aos nossos lares enquanto nós ouvimos estas reflexões. Caso tenhamos colocado a água ali também, ela será fluidificada enquanto nós oramos. E agradecemos então por termos o Evangelho, por termos a possibilidade de poder utilizá-lo na nossa leitura diária ou no dia especial que nós agendarmos para o Evangelho no Lar, atraindo as melhores energias positivas para nós e para a nossa família. Agradecidos, encerramos esse momento de reflexão espírita e convidamos os irmãos a estarem aqui sempre na sexta-feira acompanhar nossas exposições que nossos demais irmãos trazem também. Obrigado.